Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Elial, Sebam, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado. E nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade. E não nos faça ir para o outro lado do Rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Ruben e de Gade: Vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra. Mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: Os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim. E por isso, juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor,
contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto. E eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra, na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades, cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade do meio deles, no outro lado do Rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: Se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha. E que todos os seus homens, armados, atravessem o Rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do Rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas. E cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui, nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o Rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o Rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim,
As terras desse lado do Rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Ruben, e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibom, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Quiriataim, Nebo, Baal-Meon. Alguns nomes foram mudados. E Sibna. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números, capítulo 33. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber.
Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: Deserto do Sinai, Quibrote Atahavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Líbina, Rissa, Queelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Moserote, Bene Jaacã, Or Adjigade, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, Deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or. E morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punom, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Mongade, Almon de Plataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Gesimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra, por sorteio, entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas. E trarão problemas para vocês na terra que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Números, capítulo 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zim, ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto.
Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zim até chegar a Cades Barneia. Em seguida, passará por Azaradá até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito, e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o mar Mediterrâneo até o monte Or, e dali até a subida de Amate, e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Hazar-Enã. A fronteira do leste irá desde Hazar-Enã até Sefã, e de Sefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas: Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben, e metade da tribo de Manassés, já receberam, por grupos e famílias, a terra que pertence a elas no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: Os sacerdotes Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: da tribo de Judá, o chefe será Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, chefe, Eridade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de José, isto é, Manassés, o chefe será Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, o chefe será Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Issacar, o chefe será Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, o chefe será Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naftali, o chefe será Pedael, filho de Amiúde. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem vindo? Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme
e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. E eu deixei desgraçar Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito.